Vamos falar sobre natureza de lançamento. O que significa natureza de lançamento? Basicamente, ela funciona como um plano e subplano de contas financeiro, onde eu tenho uma estrutura de receitas e despesas com classificações, né? E aí eu posso cadastrá-las através do financeiro, tabelas, natureza de lançamento, ou pesquisar aqui por natureza de lançamento. Vou abrir essa listagem de natureza de lançamento. O que nos importa é a estrutura, né? O nome do plano de contas, e o plano de contas ele é do tipo sintético, e o subplano de contas ele é do tipo analítico. Então, esse analítico é vinculado a um sintético. Sempre é assim, certo? Então, só para exemplificar, vou demonstrar aqui como que é a estrutura, né? Então, nesse banco que eu estou de teste aqui, existe receitas e despesas como estruturas principais. Quando eu expando aqui receitas, eu tenho outro subplano de contas que é vinculado a receitas. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, receitas com vendas, esse receita com vendas, ele é do tipo sintético, está atrelado ao tipo receitas, certo? Os dois são um plano de contas. Já esse do tipo analítico, que ele é vinculado diretamente ao receitas com vendas, ele é do tipo analítico. Então é esse que a gente utiliza na hora de lançar um título a receber ou a pagar, correto? Então vou mostrar como fica esses três cadastros aqui no sistema. Então, se a gente abrir aqui receitas, eu só coloquei o nome, receitas, ele é do tipo sintético, depois que eu cadastro não tem como mudar o tipo, e não tem nada superior a ele. Ele não está vinculado a nenhum outro plano de contas. E eu classifiquei ele como 01. Já o plano de contas receitas com vendas, ele também é do tipo sintético, que ele também é um outro classificador, porém ele está vinculado ao anterior, que é o receitas. E aí, quando eu vinculo o superior, ele me traz a classificação do superior. E eu complemento essa classificação com uma numeração seguinte. Nesse caso, receitas com vendas é a 01, o que torna a classificação dele 1, que é referente ao receitas, ponto 01. O ponto 01 é referente às receitas com vendas. Agora, o subplano de contas, ele está vinculado diretamente ao receitas com vendas, que por sua vez está vinculado ao receitas. Isso faz com que ele absorva a classificação dele e eu tenho que colocar uma outra. Essa classificação é a sequência que eu quero que fique aqui nessa estrutura, né? Ó, o 01 é esse, o 02 é esse. Se eu expandir aqui, ó, o 01.2, o 01.201 é esse, 01.202 é esse, o 3 e assim consecutivamente. Então, tranquilo. Então, eu botei o nome que eu quero. Esse já vai ser do tipo analítico. A gente só utiliza no lançamento do plano de contas e subplano de contas os analíticos. Se eu tentar colocar um sintético, o sistema tende a não permitir. Ó. Selecione o registro analítico. Se eu colocar esse outro, que é receitas com vendas, ele também é do tipo sintético. Então, ele também não vai permitir. Então, ele só vai permitir que eu selecione um do tipo analítico, tá? Aí ele permite. Perfeito. Voltando aqui, então eu coloquei o nome que eu queria, coloquei a quem ele é superior, né? E botei a classificação dele. E aí, com isso, com esses três aqui, eu montei essa estrutura, né? Essa estrutura aqui. Receitas, receitas com vendas, vendas e duplicadas. Perfeito. Se eu quiser colocar uma, uma outra, um outro tipo de receitas aqui após duplicadas, como que eu tenho que fazer?
você tem que vir aqui, incluir. Você vai colocar, por exemplo, receitas com financiamento. É um exemplo, tá? Vou deixar ela do tipo analítico. Se eu quiser colocar um histórico padrão, esse histórico ele vai ser vinculado ao título a receber ou a pagar sempre que eu selecionar essa natureza de operação, natureza de lançamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, teste, natureza de lançamento. Agora, digamos assim, isso aqui é um teste, né? Mas digamos assim, ó, que fosse uma natureza de operação com despesas de energia. Eu poderia colocar aqui, ó, pagamento, conta de energia do mês, e aí deixaria assim, que aí quando eu fosse lançar o título, eu só complementaria com o restante aqui. Não sei se deu para compreender. Beleza, mas eu vou deixar aqui como teste e vou dizer que eu quero que esse financiamento, que é do tipo analítico, ele fique dentro do abaixo do duplicatas. Então eu tenho que vincular ele com receitas com vendas. Vamos vincular com receitas com vendas. Vou aqui pesquiso, expando, receitas com vendas. E aí, qual é a última classificação aqui? Não é, final 02? Então agora eu vou colocar final 03 e vou gravar. Pronto. Agora vamos ver como ficou nossa estrutura. Tenho só que pesquisar aqui novamente. Receitas com vendas, financiamento, duplicadas e financiamento. Vendas, duplicatas e financiamento. Se eu selecionar esse aqui, veja que o histórico ele vai trazer aquilo que eu coloquei. É um facilitador. E aí eu posso digitar algo a mais aqui para complementar esse histórico, que é uma observação daquilo que eu estou incluindo no contas a pagar ou receber. Então, basicamente é dessa forma, certo? Vejamos aqui um outro exemplo. Ah, eu tenho receitas e despesas. E como é que eu faço para criar um outro aqui? Então, eu posso vir aqui, incluir, vai ser do tipo sintético. Eu vou colocar financiamentos. E vou falar que ele não é superior a nenhum e eu vou classificar ele como 03. Vou gravar. A partir desse momento, quando eu venho aqui em pesquisar na estrutura, já aparece aqui o 03. Porém, ele não tem nenhuma setinha aqui porque não existe nada vinculado a ele ainda. Então, vamos criar uma outra. Vou incluir, vou deixar do tipo analítico. Claro, eu poderia criar uma subdivisão do tipo sintético, mas aqui eu vou criar. E vou colocar, por exemplo, imobiliário. E vou dizer que o superior a ele é o financiamentos. Está até errado aqui, mas eu vou corrigir. E aí, como não tem nenhum ainda, eu vou colocar ele como 01 e vou gravar. A partir desse momento, eu criei uma nova estrutura aqui na natureza de lançamento. E aí, esse, como é analítico, eu posso selecionar, certo? Ele não reescreve aqui, mas ele traz o que está cadastrado aqui. O que é importante vocês entenderem? Que essa estrutura é de responsabilidade da empresa. O sistema traz algo aqui pré-definido, mas vocês têm que modificar, incluindo, desativando, de acordo com a necessidade de vocês. Então, basicamente, esse que é o cadastro de natureza de lançamento. A finalidade dele é depois te posicionar um relatório gerencial onde você consiga entender de onde está vindo o dinheiro das receitas e para onde ele está sendo destinado, das despesas. E aí você consegue ver para onde o dinheiro está indo, de onde ele está vindo e para onde ele está indo. E conseguir identificar, por exemplo, gastos desnecessários ou então fazer contenções. Então, a ideia da natureza de lançamento, que traduzindo para o dialeto mais comum, é plano de contas e subplano de contas. A finalidade dela é essa e ela pode ser cadastrada dessa forma.